Agora, né? Às vezes é até uma judiação, né? A gente vai aprendendo junto, né? Vamos esmiuçando, ruminando a palavra de Deus, e neste caso nosso aqui com o pensamento belíssimo de Bento XVI, e aí de vez em quando a gente tem que interromper, né? Mas isso é bom porque as aulas ficam menores e mais fáceis para vocês aí escutarem, ouvirem e estudarem, tá? Então, vamos colocar nossa aula, como sempre, sob os cuidados da Santíssima Trindade. E peçamos a esse Deus unitrino, maravilhoso, belíssimo, que nos conceda a graça de sermos sempre guiados pelo dom do seu Santo Espírito. Peçamos que o Espírito Santo nos ensine a ensinar a doutrina de Jesus. E ao mesmo tempo, que o Espírito Santo nos ensine a aprender a doutrina de Jesus Cristo. Rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Muito bem, vamos caminhar mais um pouquinho, né? Vamos invadindo aqui versículo a versículo, palavra por palavra, contexto por contexto, a fim de que a nossa fé de fato seja mais robusta, né? Mais forte, mais alicerçada em todo esse aprendizado, tá? Então, nós encerrávamos a última aula assim dentro de um percurso onde deve ficar claro para todo cristão o sentido do nascimento do Verbo de Deus na estrebaria e também, diante daquele sentido, nunca se esquecer que quando nós pedimos a fé cristã para a nossa vida, para a nossa família, estamos também querendo nascer na mesma estrebaria que Jesus nasceu, ou seja, fora deste mundo. Tá? Aqui já é um sentido para a nossa fé cristã. Tá? E esse contexto bíblico, né, de Lucas 2, versos 1 a 20, ainda é objeto dessas nossas aulas. Tá? Nós vamos, se Deus quiser, aprender muitas coisas juntos. Eu quero que você acompanhe paulatinamente, que você continue crescendo de maneira gradual na sua vida espiritual, na sua vida intelectual, no seu aprendizado religioso, tá bom? E não se esqueça, tá? Se esse curso está fazendo bem para você, então divulgue ele, tá? Avise seus familiares em primeiro lugar, né? Porque quando nós começamos a descobrir as coisas do céu, talvez um dos nossos primeiros pensamentos, né, sempre é assim, é na família de sangue que nós nascemos. Isso não é pecado, tá? Mas como eu bem dizia a respeito da caridade na última aula, quando nós aprendemos sobre as coisas do céu, além da nossa família de sangue, onde nós nascemos, costumeiramente o bom cristão sempre pensa nas demais pessoas.
Isso é do próprio Deus. Isso o próprio Jesus nos ensinou, a sermos pessoas caridosas. Devemos amar os nossos familiares, com certeza em primeiro lugar, mas nunca devemos desprezar também quem não é da nossa família de sangue. Não devemos. E por mais delicado que seja qualquer cenário, né? Pode ser que esta ou aquela pessoa, este ou aquele cristão possa ter passado momentos desagradáveis. Vou dar exemplos aqui, tá? Com um vizinho, com uma vizinha, com um amigo de trabalho, com um profissional na vida social, no mundo de esporte, enfim, vários lugares. Mesmo que tenha passado momentos assim, se passou momentos inconvenientes, desagradáveis, o próprio Jesus nos ensina, né? Que quando nós pedimos para ser cristãos, por mais difícil que seja no nosso coração, nós temos que nos esforçar para sermos a imagem e semelhança do próprio Jesus. Foi assim que Deus nos fez desde o início. Capítulo 1 ao 3 do Gênesis, na criação de todo o mundo, quando Deus cria o homem e a mulher, foi assim que Deus nos criou. E é assim que Deus nos quer. Não se esqueça disso. Você que é aluno desse curso, não deve esquecer dessas coisas. Eu gosto muito de ensinar também esse lado espiritual. Ensino o que eu sei na área teológica, na área bíblica, na área intelectual, mas eu também sou apaixonado pela vida espiritual. E não devemos nos esquecer jamais. A primeira maneira que Deus nos criou foi com a sua imagem e semelhança. E agora, a partir de Jesus Cristo, então todos nós devemos nos esforçar, por mais difícil que seja, amar nossa família e amar o nosso próximo também. Esses são os dois maiores mandamentos que Jesus nos ensina: amar a Deus e amar o nosso semelhante. E por isso, então, é muito importante tomarmos consciência de todo esse projeto, né, que Deus elaborou desde o início e que agora o seu Filho unigênito, ele vem nos deixar ensinamentos belíssimos, muito profundos, já desde o seu nascimento. Olha que coisa, né? Jesus ainda estava ali para nascer, né? Porque ainda estava na gestação. Esse contexto que nós estamos estudando aqui, aprendendo junto, Jesus estava ainda para nascer. E ali o Verbo de Deus já estava nos ensinando, sem antes mesmo vir ao mundo, sem antes mesmo aprender a falar as primeiras palavras, né? Mamãe, papai, não sei como que é mamãe e papai em hebraico, né? Talvez depois eu vou pesquisar, aí eu trago para vocês como que se fala, né? Mas ainda nem sabia falar essas primeiras palavras, nem nada, e o contexto já está repleto de ensinamentos religiosos para toda a nossa vida espiritual. E um desses, né, esse que Jesus vai nos ensinar mais tarde, né? Jesus vai nos mostrar que devemos então se preocupar, em primeiro lugar, com a nossa salvação, né? Se o ser humano não se preocupar consigo mesmo, como que vai conseguir ajudar outra pessoa? Não tem possibilidade. Em primeiro lugar, é o próprio ser humano que tem que se encontrar com Deus na esfera religiosa. Quando o ser humano se encontra, aprende a amar as coisas de Deus, então ele passa também a se preocupar com as pessoas em torno do seu convívio, né? E é por isso então que devemos sempre também ter este olhar, um olhar parecido com o do Verbo encarnado, um olhar próximo ao de Jesus,
amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, depois de Deus, amar o nosso próximo é o nosso semelhante. Por que que eu digo isso? Porque também esse contexto, ele nos envolve a pensar um pouquinho nisso. Porque aqui, seguindo o itinerário de Bento XVI, neste livro, vou mostrar mais uma vez para quem ainda não marcou. Então, seguindo esse itinerário, quando Bento XVI ele fala que o cristão também deve tomar consciência de que ele, né, não é para este mundo, nasce neste mundo, mas a partir da sua união com o Verbo de Deus, o mundo do cristão é outro, é a vida eterna. Então, partindo, né, deste raciocínio, Bento XVI ele também continua o seu ensinamento e depois diz que o Verbo de Deus, quando ele nasce na estrebaria, ele ainda nasce em um local que, como eu bem dizia em outra aula, né, numa primeira leitura, numa leitura assim dinâmica, numa leitura a grosso modo, pode ser que o fiel não entenda direito. Está lá escrito, né, São Lucas, né, vamos pegar aqui a Sagrada Escritura. São Lucas 2, versos 7, se diz assim, e ela, né, Maria, e ela deu à luz seu filho primogênito, o único, primogênito, vem de único. Envolveu-o com faixas e reclinou numa manjedoura, né? E aí Bento XVI agora, ele invade um pouco também esse contexto da manjedoura. Alguém fazendo uma leitura superficial pode passar pela manjedoura e simplesmente dizer, nasceu na estrebaria, tudo bem, o que tem lá é uma manjedoura, então nasceu lá, tudo bem. Sim, pode pensar assim, mas não vamos nos esquecer que no decurso da Sagrada Escritura, desde a sua primeira página do livro do Gênesis até a última página do livro do Apocalipse, nós sempre encontramos várias mensagens divinas de maneira subliminar, escondidas, né, codificadas. E precisamos então ali conhecer um pouquinho o gênero literário, o contexto o qual foi escrito aquela mensagem, para que de fato possamos ter ali uma boa hermenêutica daquela palavra, ter um bom entendimento, né, esmiuçar bem aquela palavra. Então, Bento XVI aqui, mais uma vez, ele vem e assinala no livro, né? Lucas 2,17, né? Você textual aqui, eu acabei de ler a Sagrada Escritura, agora você textual aqui na página do livro de Bento XVI. Ele diz assim, Maria colocou o menino recém-nascido numa manjedoura, Lucas 2,7, tá? E aí ele continua, daqui com razão se deduziu que Jesus nasceu num estábulo, fica claro, né? Ele está dizendo, é muito mais claro agora, sabendo que ele foi colocado numa manjedoura, então lá está dentro de um estábulo. E aí continua Bento XVI, num ambiente pouco confortável, vem-nos a tentação de dizer, indigno, que todavia proporcionava a descrição necessária para o acontecimento sagrado. Desde sempre na região ao redor de Belém se usaram as grutas como estábulo, né? Então ali fica patente, né, que realmente foi em um cenário como este que o Verbo de Deus nasceu e habitou no meio de nós. E aí vem aquele ensinamento que deve estar ali em consonância com o local chamado Belém, né? Já aprendemos isso, estudamos em algumas aulas. Se de repente você achar que não se lembra um pouquinho, fica fácil. A aula está gravada,
volta lá e dá mais uma olhadinha, escuta, veja, anota o que você não anotou. Esses cursos online trazem essa certa facilidade, né? É interessante, né? É quando nós vamos para faculdade de filosofia ou teologia, né? Na universidade, né? Sempre assim. Então nós temos aquela única possibilidade do professor na frente ou a professora, né? E nós ouvirmos e anotar o máximo que nós pudéssemos. Eu particularmente sempre fui assim em sala de aula, né? Eu sempre tinha que estar escrevendo, anotando alguma coisa, porque uma das coisas que me acontecia também em sala de aula querer dar aquela sonolência, né? Você tá sentado e escutar uma pessoa só falar lá na frente, se você também não tiver uma movimentação com o corpo, com o seu cérebro, com a sua mão, né? Pode ser que a sonolência, né, te atinja assim meio que em cheio e infelizmente te provoca cochilos, e aí fica aquele ensinamento assim com vários tipos de lacunas, né? Aí você fala, o professor estava falando aquilo, a professora estava falando aquilo. E aí eu dei aquela fechadinha de olhos, aquela cochiladinha rápida, e agora perdi o raciocínio. Mas acontece, né? Acontece isso em sala de aula, isso daí também, infelizmente comigo também, sempre estava lá invadindo essa parte. Então por isso que eu sempre, né, escrevia. Por isso me ajudou muito. Mas o que eu quero dizer? Num curso como esse, fica um pouquinho mais fácil. Por quê? Porque além de acompanharmos no raciocínio, na ideia teológica, né? Vendo ali, falando a primeira vez, anotando as coisas, acompanhando a Sagrada Escritura, mesmo assim, hoje, em um curso como esse, a sua vantagem é que ele está gravado, né? Então, se por acaso você viu e começou a dar aquela cochiladinha, né? Está gravado. Você volta lá e aí vai rever a aula, vai olhar com calma e tudo mais, né? Então, por isso é muito importante, tá? Aqui apenas um adendo. Então, isso tudo para dizer que se você quiser voltar àquela aula sobre a cidade de Belém, né, que nós ensinávamos, Belém significa casa do pão, né? E aí eu brincava também um pouquinho, né? Quem é o pão que vai nascer? Quem é o autor desse pão? Como que esse pão veio até nós? Etc. e tal, né? E agora entra no contexto do nosso aprendizado a manjedoura. O que significa, né? Jesus nascer na manjedoura. O que significa? Qual é o sentido? Por que o menino Jesus é pego e colocado numa manjedoura? De fato, é o que Bento XVI disse, né? Ali fica claro, então, que eles estão dentro de um estábulo, porque é o que tem lá, uma manjedoura para colocar o menino Jesus. Mas qual o sentido dessa manjedoura? Por que Lucas, aliás, São Lucas, escreve assim com bastante clareza? O menino Jesus, recém-nascido, foi colocado. Maria colocou o menino recém-nascido numa manjedoura. Por que colocou? Ela não poderia ter ficado com ele no colo? Tudo bem que São José não aparece muito nesse contexto, né? Porque ele começa a sair de cena. Mas não poderia estar no colo de São José, não poderia ter colocado em outro lugar. Mas São Lucas faz questão, foi colocado numa manjedoura. Será que tem algum relacionamento, manjedoura, com alguma outra palavra, com o local de nascimento? Sim, deve ter, né? E isso nós precisamos aprender juntos, tá? E vamos aprender, obviamente, aqui está encerrando mais essa aula, nós vamos então aprender na nossa próxima aula este significado da manjedoura. Por que Jesus é colocado dentro de uma manjedoura, tá bom? Muito obrigado por nos acompanhar. Insisto em dizer, tá? Interaja conosco e se você estiver gostando desse curso, divulgue ele para quem você conhecer. Coloque lá, pegue o nosso link e coloque nas suas redes sociais. Faça essa experiência, tá bom?
Até a próxima aula, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.